Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Eu hoje, pela manhã, antes dos meus compromissos matinais, eu tive que ouvir um pouquinho. E aí, ouvi um pouquinho do Senhor e Ele me fez consultar a Escritura e ver uma palavra que estava no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, Hebreus 1:3, sendo ele Cristo, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que maravilha, que maravilha. Obra completa do Senhor Cristo. Ele fez a obra completa. Ele purificou os pecados do mundo. Ele tirou o pecado do mundo e purificou esses pecados. Quer dizer, então a terra hoje ela é purificada. Então a gente tem vivido durante muito tempo numa mentira. Eu já tinha falado essas coisas antes. Mas às vezes a pessoa precisa apresentar a Escritura para as pessoas poderem ver e entender. Ficam achando que as coisas são para um futuro. Não, as coisas já foram feitas. As coisas já foram feitas. Ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e tirou. E purificou dos pecados. Aí você fala, mas como é que tem tanta gente que ainda é tão imperfeita? Mas o homem é imperfeito. O homem sem Cristo é imperfeito. E aí me lembrou da mesa do Cordeiro, da mesa dos pães da proposição, que nós tivemos ontem, eu e o irmão Marcos, né, estivemos uma mesa do Cordeiro ontem e falamos, já vemos falando há algum tempo acerca dessas coisas. Mas entendo eu que quer Cristo que a gente mostre ao mundo essas coisas que até então são escondidas, porque não estavam reveladas. Então eu vou pegar uma outra passagem bíblica, já que vocês adoram tanto a Escritura, mas a Escritura sem o Espírito ela é nula, completamente nula. Então vamos ver Salmo 127, perceba bem. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Interessante, né? É uma palavra que aparentemente solta, não tem sentido nenhum para o mundo. Não tem sentido algum para o mundo. Se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela. Então está pensando que o Senhor é guarda do portão. Não, não é assim. O Senhor vigia a nossa casa. A nossa casa. O homem, concebido pela imagem de Cristo, a imagem boa, perfeita e agradável, que é Cristo para o homem, ele é o sentinela do homem. Ele é um sentinela das suas coisas, da sua casa. Aonde é a casa do homem? É a sua mente. A nossa guerra, lembram? É nas mentalidades. Então, é aqui que fica a casa do homem. Mas essa casa, lá no Éden, houve um probleminha com ela. Adão era um pouco insubordinado. Então o homem insubordinou-se com Deus. E aí embotou o sentinela. Por isso ele perdeu o Éden. Ele perdeu o Éden porque ele tirou o Cristo da frente. Então Cristo comandava, pelo princípio da ordem, que é o primeiro princípio, a natureza do homem no Éden. E Cristo vinha todos os dias, que era a árvore da vida, para sustentar a vida, como nós falamos antes. Ele sustenta a vida pelo poder da sua palavra. Então Adão estava em processo de crescimento até chegar a Cristo, até chegar à plenitude do Espírito, que era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua criatura. Mas o homem, pela sua desobediência, criou o diabo, que é a figura do homem mau. Muitas pessoas têm problemas de entender isso, porque a religião tem embotado com esse vinho da Babilônia os sentidos. Mas por que o vinho da Babilônia tem sido bebido pelas pessoas?
porque o sentinela não vigia a casa. Amarraram o valente. Então, o valente está manietado. O valente é o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é que combate em todos os terrenos. No terreno da mente, que é o coração do homem, que atua como o coração do homem, e no espírito. Então, o Senhor é Senhor da terra e do céu. Céu do entendimento. Perceberam? Então, é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas a gente só tem olhos para ver e ouvidos para ouvir quando a gente chega em Cristo. E aí Cristo passa a ser o sentinela da nossa casa. Percebe? O nosso objetivo, como Cristos, é tentar restaurar os princípios de Deus, fazer o princípio restaurado de Deus, que é levar o homem, todo o pensamento do homem, cativo a Cristo novamente, para que Cristo volte a ser o sentinela e o homem possa ter o governo do nosso Pai sobre ele. O homem hoje é completamente desgovernado porque o seu governo é da sua ânima, não é do seu espírito. Então, o que aconteceu com o espírito, que é o único espírito, ele, que é santo? Esse espírito foi embotado pela vontade do homem, que não é boa, nem perfeita e muito menos agradável. E aí cria vários demônios na sua mentalidade. Esses demônios, que são as fortalezas, os sofismas, os principados, tudo isso é criado na mentalidade do homem. O homem cria várias mentalidades, chega a ter até personalidades próprias. Eu já havia falado um pouco acerca disso. Mas o Senhor pediu para nós evoluirmos no entendimento, para que alguns irmãos, eu sei que nem todos vão conseguir entender, eu sei disso, mas eu sei que você que está me ouvindo é uma pessoa inteligente e paciente para ouvir até o final e entender o que o Espírito diz à sua igreja. Porque o Espírito fala à igreja, mas o homem não gosta de ouvir a voz do Espírito, por causa do temor. Mas em Cristo, o amor lança fora todo medo. Cristo é amor. E o amor lança fora o medo. Então aquele medo de Deus desaparece na medida em que você se chega a Cristo. Percebe? Então é preciso que haja esse investimento da nossa parte e uma paciência dos irmãos no sentido de ouvir o que o Espírito diz à igreja e parar de criticar e começar a ouvir. Porque quando você critica e não ouve, você não aprende. Só aprende quem ouve. Se você vai ao colégio e acha que é professor, você realmente nada tem a aprender. Você tem a ensinar. Então você ensina aos seus filhos, ensina aos seus netos, né? E ensina às outras pessoas. Mas não aprende nada de Deus. De Deus é preciso ouvir. Por que diz que é preciso ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra que sai da boca de Deus. E ela não sai em qualquer lugar. Ela não está pererecando por aí, por esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, em vão vigia a sentinela, porque a sua casa está completamente desgovernada enquanto você não se chega a Cristo. Percebe? É mais um pedacinho que a gente está dando para que você tenha um entendimento que é preciso nascer de novo para entrar no reino. Porque o reino é governado pelo Pai, amado. Tem 7 princípios que regem o reino. E o princípio da ordem que vem do Pai, ela tem que ser restabelecida na terra. Então, estamos trazendo a restauração dos princípios de Deus para a sua vida, de modo que você se chegue a Cristo e que você, então, seja aperfeiçoado como Adão estava sendo na viração do tempo pelo Senhor no Éden, até a sua insubordinação. Então, o espírito ficou abafado, o espírito ficou manietado, o espírito ficou amarrado. Está amarrado, esse é o amarrado. O espírito está amarrado, o espírito de Cristo está amarrado por aqueles que não ouvem a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor, como eu já disse, não está aí nos botequins, não está aí nas esquinas, não está aí em qualquer lugar, e nem muito menos, e muitas vezes até não está dentro da igreja que você frequenta. Aí você vai falar, que isso? Você está falando contra as pessoas? Não, não estou falando contra as pessoas. Eu estou falando pela falta da palavra de Deus. Estão ensinando um evangelho diferente a você. O evangelho da Escritura não é o evangelho exatamente do Espírito, embora a Escritura confirme o Espírito e o Espírito confirme a Escritura. Mas vamos falar um pouco do vigilante. Eu e o irmão Marcos estávamos falando na sala ontem acerca dessa sentinela. E nos lembramos, parece que ele teve uma experiência familiar acerca disso, e eu tive outro tipo de experiência que também não cabe aqui relatar. Mas nós tivemos uma experiência com hipnose, voltado à área do hipnose. A hipnose, hoje em dia, muito praticada, ela, na verdade, ela tira completamente a vigilância da ânima do homem. O homem, que é um ser animado, ele passa a não ter o controle daquilo. Então, sugestões benéficas são implantadas na mente do homem, perceba, implantadas na mente do homem, gravadas, escritas na mente do homem, para que o homem, então, produza aquela bênção na sua vida. Então, uma pessoa escrupulosa, não uma pessoa inescrupulosa, coloca frases importantes, neurolinguísticas, para que a pessoa progrida com saúde mental. Mas a hipnose não foi criada com essa constituição. Ela foi criada numa ordem antiga, chamada Ordem Rosacruz, uma ordem ocultista, criada por um homem que saiu de lá de dentro, chamado Mesmer, e criou o mesmerismo. E o mesmerismo era uma hipnose voltada para grupos, para manipulação de massas de pessoas. E essas manipulações de massas são faladas por frases de efeito. Então, se não tiver o sentinela vigiando, que é Cristo, esse é o bom sentinela, se o Senhor não guardar a casa, a sentinela que está lá dentro, ela dorme. Ela fica embriagada pelo vinho da Babilônia. E aí você não consegue ouvir a voz do Espírito. Se você hoje não consegue ouvir a voz da minha boca, da boca de Marcos, da boca de Jorge, da boca de Luciene, da boca de outros cristos como nós, que existem por aí, no YouTube inclusive, é porque você bebeu do vinho da Babilônia. Está com o seu sentinela adormecido. E aí o que acontece? A sua sentinela dorme e aí a sua mente é manipulada. E aí os sofismas são implantados na sua mente para que você obedeça a homens e não a Deus. Foi assim que tudo aconteceu, desde o início. A civilização foi manipulada em todos os seus pensamentos e hoje os homens covardemente se submetem a outros homens quando deveriam se subordinar ao único que é mandatário sobre nós, que é o Senhor. Cristo nos criou, então ele é mandatário sobre nós e tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Já falei na mesma palavra, estamos voltando a ela para vocês verem a importância dessa palavra no entendimento de Cristo. Todo o efeito no homem, a sua sentinela não estando vigiando, o que acontece? Vamos supor, aí você diz assim, eu tive na igreja, e uma pessoa fez uma libertação na minha mente. Aí ele varreu, o demônio foi, entre aspas, retirado, e aí o caminho de Jesus Cristo falava acerca disso. Ele dizia, quando aquele cômodo da casa é limpo, olha, cômodo da casa está falando da gente, ele não está falando de uma casa não, gente. Acorda para essas coisas. A realidade do Espírito é falada por parábolas. Cristo não queria se referir para que os homens maus e inescrupulosos não manipulassem a sua palavra, que está hoje escrito que você lê. Mas leia no Espírito, para que você tenha entendimento. Porque o povo perece por faltar entendimento.
Quando você observa aquilo que está acontecendo, a sua sentinela está em vigilante. Então ele vem e a tua casa ficou limpinha, porque ele fez a libertação e aquela tua mente, naquele momento, ela está limpinha. Aí diz que o demônio vai para o deserto, que é um lugar árido, né? Um local que não atua, quer dizer, aquela palavra, aquele sofisma que foi implantado na sua mente, ele é afastado. Ele é temporariamente embotado nos teus sentidos. E você fica ali leve, aguardando alguma coisa. O que acontece? Vem e entram 7 demônios. O que são 7 demônios? Ele traz mais 7 com ele. Outra pessoa com outro sofisma, ou com 6, 7, 8 sofismas. 7 é um número de Cristo, amados. Isso não é um número à toa, não. Vem com 7 demônios, significa que você está sendo, mais uma vez, ludibriado por outros homens. Você está sendo manipulado. Toda a nossa vivência é de manipulação. Nós somos manipulados o tempo todo. O homem é um ser programático, ele é totalmente programado. Aonde? Na sua terra, no seu coração. No lugar mais baixo do entendimento do homem, que é a terra. Lembra que é o coração? Mas, na verdade, é mente. A coração, aqui que se refere, é a mente do homem. Porque a batalha de Cristo é na mentalidade. Cristo venceu o mundo na mentalidade. Lembra daquela passagem do deserto, das 3 tentações do deserto? Foi ali que ele venceu o mundo. E depois venceu na cruz. Ele repetiu a façanha. Ele venceu, ele entrou no terreno do inimigo e tirou tudo que haviam roubado dele. O que tinha sido roubado de Cristo? O que tinha sido roubado de Cristo? Eu e você. Você tinha sido roubado de Cristo. Ele veio e tomou. Ele matou o diabo ali na cruz. Na cruz ele matou o diabo. Ele acabou com o pecado, entende? O pecado escraviza o homem. Qual é o pecado? O pecado é aquele sofisma da desobediência, de querer ser o Deus da sua vida. O homem não pode ser o Deus da sua vida. Esse é o diabo. O diabo é o homem querer arbitrar sobre as coisas da sua vida. Ele é completamente desgovernado. Você pode observar. As atitudes das pessoas são completamente incoerentes. Difícil você ver pessoas que estão uma atitude coerente no meio de 10, 12 atitudes completamente estapafúrdias. Você vê até homens de bem, homens bem conceituados em toda a esfera humana, sendo exatamente manipulados por essas mentes deformadas, que também já vieram deformadas de outras pessoas. A nossa mente é manipulada porque o nosso sentinela está dormindo. Enquanto Cristo não entrar na sua vida, para entrar em todas as áreas e dizer haja luz em cada cômodo da sua casa, não há luz na sua vida. Você não é a luz do mundo. Por isso que lá no passado ele disse que o Senhor criou o céu e a terra. Mas a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre a face de um abismo. Olha o abismo, que é o coração do homem. Até que ele disse, haja luz. Foi quando o Senhor Cristo chegou na terra. Aí houve luz. Então, amados, o que nós estamos querendo fazer é restaurar os princípios de Deus na sua vida. Porque a gente já tem os princípios restaurados dentro de nós. Quando cremos no Senhor e fomos batizados. A palavra passou a ser o nosso sentinela. Ele passou a vigiar os nossos atos. Então, combater o bom combate, que é aquela luta entre o bem e o mal que existe dentro de cada um de nós, ela foi aperfeiçoada. Então, erramos? Sim, por causa da nossa natureza. Mas agora não temos pecado, temos fraquezas. Percebe? O homem tem fraquezas. Ele rouba porque ele é fraco. Ele mata porque ele é fraco.
Ele adultera porque ele é fraco. Mas o adulterar não é trair a mulher, não. Adulterar é ter um outro Deus diante de Deus. Esse é o adultério do que ele fala ali. Não é um adultério físico, percebe? Embora isso também não seja uma coisa legal, não é, nem um pouco. No entanto, ele está falando das coisas do espírito, ele não está falando das coisas da carne. A religião traz para a carne, para poder querer aperfeiçoar a sua carne. A carne já tem solução, Cristo deu a solução, a carne é morta. Você tem que sacrificar a sua carne junto com Cristo na cruz. Você tem que ir para a cruz. Isso é abdicar de si mesmo. Você tem que ir para a cruz. Abrir mão do seu ego para poder entrar no reino de Deus. Você tem que abdicar de si. Para que Cristo seja o seu sentinela. Para que ele habite dentro de você e você faça a diferença nesse mundo. Para que você possa abrir a sua boca e ter o verbo vivo falando através da sua boca. E não dizer, em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus, aquilo. E quando chegar na última hora, ele vai dizer, você fez muitas coisas, mas eu não te conheço. Percebe? Nós estamos querendo fazer vocês entenderem que todas essas coisas que foram criadas pela religião, como demônios, como quebra de maldição, libertação, tudo isso teria sido evitado se o pecado não tivesse entrado no mundo. Porque todas essas figuras demoníacas, elas existem por causa da mentalidade deformada. É na mente que está o problema do homem. A guerra é na mentalidade. Se você vencer a mentalidade, você venceu o mundo. Compreendeu? É simples assim. Cristo venceu o homem na sua mentalidade. Ele mesmo se fez homem. Então, ele vivenciou os problemas que um homem tem. Como eu tive, como Marcos teve, como Luciene teve, como Jorge teve, como Valdiza teve, como cada um de nós que eu conheço e reconheço como Cristo, porque confirmo os meus irmãos. Ele diz, Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. Eu confirmo cada um deles. E eu tenho certeza que eles confirmam a cada um de nós outros. Percebe? Então, é importante ressaltar essas coisas. O homem confirma os seus irmãos como Cristos. Então, o que sai da boca do homem não vai sair uma porcaria mais. Não vai sair uma palavra que mata o seu semelhante. Não. Não é uma palavra para ferir. Podemos até eventualmente ferir, porque as pessoas têm suscetibilidades. Mas temos que ter a hombridade e o caráter de reconhecer que magoamos algum semelhante nosso e pedirmos perdão a ele. Nos reconciliarmos imediatamente com ele. Isso é possível? Imediatamente, sim. É assim que a gente se comporta como um Cristo. Então, as coisas que são chamadas, entre aspas, pecados, porque o pecado já foi extinto na cruz, passam a ser fraquezas humanas. Mas essas fraquezas não são justificadas. Porque se Cristo estiver dentro de nós, você só vai praticar a fraqueza se você ainda não tiver submetido essa fraqueza a Cristo. Porque ele diz, quando eu sou fraco, lembra de Paulo? Paulo dizia assim, quando eu sou fraco, eu sou forte naquele que me fortalece. E quem fortalecia Paulo? Era Cristo. Ele disse para o Cristo, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Ele disse, não, Paulo, é preciso que você ainda tenha um pouco mais esse espinho na sua carne. Algumas pessoas, às vezes, são paralisadas, até hospitalizadas, para poderem ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes elas não ouvem e fazem de novo. E aí o Senhor quebra elas de novo, para que elas escutem Ele de novo. Se você está recebendo sinais desse tipo, é porque Deus está falando com você. Acorda. Ouça a voz do Espírito. Porque só existe um Espírito. E esse Espírito é santo. E ele não vai vir habitar dentro de você. Ele está dentro de você. Só que ele está embotado pela sua alma. A sua alma domina o sentinela. Amarrar o valente. Percebeu? O valente, que é Cristo, que está dentro de você, ele está amarrado. É preciso desamarrar o valente, para que o sentinela passe a vigiar. E aí não tem as espadas flamejantes na porta do Éden, impedindo você de entrar. O Éden foi aberto para você quando você chegou a Cristo, amado. O Éden é a terra. Mas
desfrutar de todo aquilo que o Éden tem na sua pujança só com Cristo. Sem Cristo não é possível. A terra vai continuar sendo considerada um lugar maldito para o homem. Porque a maldição é a alma, pela sua escolha, que faz esse inferno na sua própria vida. O inferno é gerado pela iniquidade causada pelo homem mau, que é o diabo que habita dentro de cada um de nós. Temos que mudar a nossa sentinela. Acordar a sentinela. Desamarrar a sentinela. A sentinela está amarrada, amado. É preciso desamarrá-la. Para que você não viva tomando do vinho, embriagado pelo vinho da Babilônia. Porque a Babilônia está aí. E a Babilônia não está... Ela está em todo o mundo. Inclusive dentro das igrejas que a gente frequentou. Inclusive dentro delas. Inclusive assolando a vida dos nossos amados, dos nossos irmãos, dos nossos antigos líderes, que hoje passam a ser nossos irmãos, quando olhamos para ele e vemos Cristo nele. Porque é esse o nosso objetivo. Olhar para cada um de você e ver Cristo em você. Porque quando eu olho para você e vejo Cristo em você, eu respeito você. Eu vejo você com dignidade humana, tão digno quanto eu, de ter tudo que tem nessa terra mesmo, nessa vida mesmo. Então eu não vou querer ferir você, magoar você, roubar você, matar você, não. Porque eu vou tratar você como eu trato a mim mesmo. Percebeu? Esse é o reino de Deus. Essa é a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E o mais, aquilo que você tiver de necessidade, o próprio Cristo vai te acrescentar. Não fica preocupado com o que vai haver de comer, ou o que haver de beber, ou o que haver de vestir, ou o que haver de calçar. Porque as próprias plantas e as árvores do céu e as aves, Cristo as abençoa. Com toda a sorte de bênçãos que já foram dispensadas desde a cruz do Calvário. Você não precisa abençoar a mim mais não, amado. Eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Na cruz do Calvário ele me deu isso. E deu isso a você. Só que você fica ainda pedindo mais bênçãos. Você não sabe o que pede, amado. Ele já deu tudo. Tudo está consumado na cruz. Toda sorte de bênçãos você já tem. Tome posse, tomando posse do Cristo em você. Crendo verdadeiramente que Cristo é o Senhor e Salvador. Vai com ele para a cruz. Morre com ele na cruz, no seu entendimento. E permita que ele seja o Senhor da sua vida. Vá para o deserto. Tire esse monstro que é o diabo de dentro de você, porque ele já foi vencido na cruz. Percebe? E quando você vence ele na sua vida, você venceu o mundo. Mas você venceu sozinho? Não. Cristo estava com você. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Então, querido, você está mais do que apoiado. Eu tenho amigos que estão presos, tenho amigos que estão em leito de hospital, tenho amigos que estão... Você não está sozinho, amado. Cristo não deixa você só. Ele está com você todos os dias da tua vida, até você foi dado a ele. Ninguém precisa ganhar a sua alma para Jesus, não. A sua alma já é dele. Todas as nossas almas são dele, inclusive daqueles perdulários, dos falsantes, assaltantes, criminosos, todos eles. Não tem diferença entre eu e um assassino e um criminoso. Não tem. A única coisa que tem de diferença entre eu e essa pessoa é Cristo. Tira Cristo de mim, eu sou igual a ele, às vezes até pior. Bota Cristo nele e ele muda completamente. Deixa de ser um prisioneiro, um perdulário, um assassino e passa a se tornar um Cristo de Deus. Percebe? É simples assim. Esse é o reino de Deus. Eu quero desmistificar essas coisas para poder restaurar os princípios em você. A ordem que emana de Deus, o amor que tudo rege, a justiça de Deus, atributo desse tripé do reino, a escolha pelo Senhor,
a unidade com Ele, porque você passa a ser um com Ele, esse é o quinto princípio, o princípio da unidade, a promessa de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e lhe dá a vida eterna. Esse é o sexto princípio. E o sétimo é ser co-herdeiro de Cristo. 7 princípios de um reino maravilhoso, o reino da luz, o reino de Cristo. Percebe? É isso que a gente está oferecendo a vocês. A trombeta está tocando em Sião. É preciso acordar. É preciso tirar os sofismas da sua mente. E só Cristo é capaz de fazer essa limpeza. Se eu chegar a botar a mão na sua cabeça e diz, sai demônio, em nome de Jesus, eu não estou tirando o demônio. Ele volta. E volta com 7. Daqui a pouco você tem uma legião de sofismas na sua mente. Daqui a pouco você está louco. Não tem tanta pessoa enlouquecida nos hospitais, nos manicômios. São loucos. Eles estão enlouquecidos. Porque o pecado chegou a tal ponto e os sofismas vieram tanto que ele enlouqueceu. Ele perdeu completamente o tirocínio da vida. Percebe? Acorda. Ainda é tempo. A trombeta está tocando para que você acorde. Cristo está voltando. É preciso acordar. Converta-se. Receba o Senhor, creia nele de todo o teu coração. Não é dizer da boca para fora que crê, não. Tem que entender aqui dentro que ele é o Senhor e é o Salvador. Se você crê com esse entendimento, o Espírito Santo fica latente em você. O seu espírito passa a ser santo. Porque a palavra passa a reger a sua vida. Então, o seu espírito, que é um com o Espírito de Cristo, olha o quinto princípio, que é um com o Espírito de Cristo, é santo. É um único Espírito. É o mesmo Espírito que está em mim, ele vai estar em você também. Ele não é o meu Espírito, ele é o Espírito do próprio Cristo, que está em todas as suas criaturas. Todas pertencem a ele. Acorda. Ainda dá tempo. Graça e paz. Bom dia para você.